Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre o Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho no Novo Testamento. Você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler apenas dois versículos hoje, o versículo 13 e o versículo 14. E eu gostaria muito que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Abramos nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. O tema da nossa mensagem hoje é procurar entender que Jesus Cristo é a melhor escolha. E o Senhor Jesus Cristo aqui, ele nos apresenta duas portas, dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. E os caminhos que dão acesso a estas duas portas. Os que andam pelo caminho estreito e acessam a porta estreita terminam em um destino, um local. Os que andam pelo caminho espaçoso e acessam a porta larga também terminam em um destino, um local. São portas diferentes, são caminhos diferentes e, consequentemente, estes levam a endereços, a destinos diferentes um do outro. O caminho escolhido por uma determinada pessoa acaba formatando uma filosofia de vida, uma forma de viver a vida e, consequentemente, o destino escolhido. E a primeira parte que eu gostaria de tratar com vocês é que Jesus nos orienta que em nossa vida nós decidimos nosso destino. Mateus capítulo 7, versículo 13, assim diz a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho, que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Em vida, os caminhos são escolhidos pelos caminhantes, como uma opção, uma escolha, uma decisão. Isto é, um perfil que se escolhe, uma maneira que se decide viver, uma opção de vida. Uma opção de caráter adotado como uma filosofia de vida. Viver é escolher um caminho por onde andar. E este caminho escolhido, seja com Deus ou sem Deus, com certeza deixará marcas em nossas vidas e nos levará a destinos diferentes. O caminho define nosso destino final, mas com quem andamos e como andamos também fala muito sobre nós, ou seja, define nosso caráter. Jesus usou essa figura de caminho em seu ensino quando a aplicou a si, dizendo que ele era e é o caminho. João 14,6. E também aplicou a si a figura de porta. João capítulo 10, versículo 9. Isso significa dizer que seguir a Jesus, andar com Jesus, é fazer a escolha correta de vida. Ele está nos orientando. E é como se Jesus estivesse dizendo: querem ter vida? Eu sou a porta que proporciona a vida. E no texto citado ele usa duas figuras em conjunto, porta e caminho. E estas estão intimamente ligadas às escolhas, às decisões que nós tomamos todos os dias. Para muita gente, quantidade é sinal de verdade. Porém, não é verdade que a voz do povo é a voz de Deus. Se fosse assim, os linchamentos seriam moralmente corretos e a lei seria desnecessária. A verdadeira voz de Deus está na Bíblia, que é a palavra de Deus. A voz de uma multidão não é necessariamente a verdade.
A voz de uma multidão não é necessariamente a voz de Deus. Vocês se lembram do texto sagrado, quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos? A multidão gritava freneticamente em Jerusalém: crucifica-o, crucifica-o. E estava errada, porque Jesus aqui nos ensina que os caminhos largos e espaçosos, as portas largas e espaçosas, podem ser mais cômodas, mais agradáveis, mas conduzem à ruína. Caminhos apertados e portas estreitas podem ser desconfortáveis, mas podem ser a opção correta. Segunda parte que eu gostaria de tratar com vocês é que Jesus é o caminho, a porta que proporciona a vida. Mateus capítulo 7, versículo 14. Acompanhem. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. O ensino de Jesus, ele nunca contará com mais seguidores que o caminho do erro. Isso é verdade. Porque Jesus, ele oferece vida. O Evangelho confronta as pessoas. O Evangelho faz exigências morais. E as pessoas, muitas vezes, não querem freios. Querem um Jesus que as abençoe, as conduza. E mesmo que elas continuem vivendo como estão vivendo. Então, esse Jesus, ele só existe na imaginação dessas pessoas. O Jesus real, o Jesus revelado no Novo Testamento, é o Salvador, que deseja muito ser também Senhor em nossas vidas. Jesus é aquele que pode abençoar grandemente nossas vidas, mas não deve ser confundido como um Papai Noel, onde o interesse das pessoas seja tão somente nos presentes. O Senhor Jesus Cristo nos chama a viver uma vida de acordo com o seu caminho e não de acordo com os nossos caminhos. Quando você for pressionado a imitar os colegas e a abandonar os seus padrões cristãos para não ser chamado de CDF ou nerd, ou seja lá o que quer que te chamem, fundamentalista, sei, ou seja, olha, o que você precisa pensar é o seguinte: e lembrar-se que o caminho da multidão nem sempre é o caminho de Jesus. A porta larga por onde a maioria estão entrando e permanecem do jeito que querem não é o caminho da vida, mas sim o caminho da morte espiritual. O caminho da verdade e da retidão, o caminho de Jesus é estreito porque ele nos lapida, nos trata, nos ensina a nos esvaziarmos de nós mesmos, ou seja, nós devemos negar a nós mesmos, ou seja, nós precisamos lutar contra o pecado. E na maioria das vezes as pessoas desejam seguir o outro caminho e preferem a outra porta porque não querem ser confrontadas. E o Evangelho de Jesus, eu volto a dizer aqui, repito, ele confronta, ele bate de frente, ele impõe mudança de vida. E para os que não desejam mudar de vida, não desejam abandonar os seus maus hábitos, só resta uma saída: afastar-se do caminho estreito, da porta estreita, afastar-se de Jesus. Hoje as pessoas dizem: vou mudar de igreja. Quer um conselho? Não siga essas pessoas. Escolha o caminho estreito, a porta estreita, e é justamente para você não levar muita coisa, somente o essencial, a fé no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se bem disso: para seguir a Jesus é preciso ter coragem. Coragem de dizer não ao mundo e à sua oferta, que a propósito é tentadora. A verdade é que a concorrência é muito forte. Os recursos que o mundo tem, os recursos que o mundo oferece são muito fortes, são tentadores. Precisamos santificar. Precisamos lutar contra o pecado. A mídia escrita e falada apresenta o pecado como algo normal na vida das pessoas e ainda chama os que não concordam de radicais, religiosos, protestantes. Na verdade, essas pessoas estão procurando disfarçar, justificar algo terrível em alguma coisa que
para estes é absolutamente normal na vida de uma pessoa. Não entre nessa. Ainda dá tempo. O convite de Jesus está de pé. Mateus 11:28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas também é verdade que esta porta se fecha um dia, portanto, busquem a Deus enquanto se pode achar. Busquem a Deus enquanto você pode. O que eu e você precisamos fazer, responder do fundo do nosso coração, da nossa mente, de uma forma bem sincera e arrependidos de fato é: Pai, eu quero. E eu gostaria de concluir dizendo para você: não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme a vida de cada um de vocês para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos estar inconformados com esse mundo que aí está, com essa inversão de valores, onde o errado passou a ser certo e o que é certo passou a ser motivo de escândalo. Nós precisamos estar inconformados. O apóstolo Paulo assim diz em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Não se amodem ao padrão deste mundo. Não se esqueça, se conformar com esse mundo é se adaptar ao seu sistema, é entrar no seu esquema. Nós precisamos ser pessoas inconformadas com a filosofia de vida que prevalece nesse mundo, nesse sistema corrompidos. Nesse sistema corrompido. Então, o que nós precisamos fazer aqui é a orientação do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, é: transformem-se pela renovação da sua mente. Transformação, quando entendemos e cremos que a palavra de Deus é o padrão absoluto, a nossa regra de fé e prática. Jesus Cristo é o nosso modelo. Jesus Cristo nos ensina que em vida nós decidimos o caminho que queremos andar. Foi isso que nós vimos. Jesus Cristo também nos ensina que Ele é o caminho, a porta que proporciona salvação. Foi isso que nós vimos. Tenha plena convicção, certeza disso. Quando olhamos para Jesus e aplicamos Sua palavra, seu ensino em nossas vidas, nós somos transformados progressivamente. E nós precisamos ser luz para este mundo. Nós precisamos ser referência de conduta. Nós precisamos ser coerentes na nossa maneira como vivemos. E a orientação é: consagre, entregue a sua vida ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? E é sempre bom a gente lembrar que seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Pense nisso. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz, te conceda a graça. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus os abençoe. Abraços.